Olá, todo mundo está me ouvindo bem? Beleza? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre SNMP e Zabbix. Minha palestra é mais técnica e, assim como o Luciano, eu quero dar uma provocada em alguns assuntos aí. Bom, eu sempre digo que o SNMP é o protocolo mais conhecido e desconhecido do mundo. Se você perguntar para qualquer um que fez qualquer graduação na área de informática, ele sabe o que é o SNMP. Aquele protocolo para monitoramento de redes. Isso. E é isso aí. Então vamos mostrar um pouquinho mais sobre esse cara. Bom, o ambiente que eu preparei os meus slides foi no CentOS 7.2, NetSNMP 5.7 e Zabbix 3.0. Eu planejei tudo, todos os exemplos aqui estão em NetSNMP para facilitar, para a gente poder demonstrar e depois vocês testarem, mas só lembrando que tudo que vai ser apresentado aqui também existe o mesmo conceito dentro de qualquer equipamento que tenha suporte SNMP. Então é só você ir lá na linha de comando ou na interface gráfica, dependendo do fabricante, e você vai ter os mesmos conceitos. Bom, quem sou eu? Meu nome é André Del, sou fundador da comunidade Zabbix Brasil, depois a gente vai falar sobre isso numa próxima palestra à tarde. Coautor do livro de Zabbix, administrador de redes, professor universitário, membro da comunidade. Está aqui os meus contatos, meu Twitter, meu e-mail, meu blog. E aí a pergunta clássica, né, que a gente sempre acompanha na lista, conversa com as pessoas: por que eu habilitei o SNMP e o Zabbix não consegue ler os meus dados? Bom, vamos lá. Você consegue ler os dados via SNMP-GET? Lá do servidor do Zabbix, você consegue consultar o equipamento e obter essas informações? Não. Então, revise a configuração do equipamento. Se você não consegue, do seu servidor do Zabbix, ler o dado via SNMP-GET, como que você quer que a ferramenta leia esse dado? Ok? Sim, eu consigo. Então, o problema está onde? Provavelmente lá na configuração do seu item. É simples assim. Usando esse fluxograma, todos os seus problemas estão resolvidos. Claro que aí, em cada uma dessas caixinhas de revise a configuração do equipamento e revise a configuração do item, e muda o nível de debug para 4, e vai ter uma série de coisas aí que a gente vai ter que fazer. Mas, basicamente, a solução for Dummies é essa daqui. Bom, vou falar rapidamente sobre os principais arquivos que a gente tem no servidor quando a gente instala o NetSNMP, e algumas particularidades deles. O etc snpd.conf é o arquivo principal onde a gente controla as configurações do SNMP. Um detalhe muito interessante é que, se você vier nesse arquivo e setar na mão qualquer tipo de informação, syscontact, syslocation, só para citar as mais comuns, qualquer informação que você colocar aqui, ela vai se tornar read-only. Você não vai mais conseguir dar um SNP7 e alterar essa configuração. Então, se você não quer que alguém altere alguma informação, você pode colocar ela aqui e ela passa a ser só read-only. Depois a gente tem dois carinhas, que é esse snp.conf, que pode ficar no etc ou no home do usuário no ponto .snmp. É o mesmo arquivo. Eu posso fazer as mesmas configurações nos dois, é o mesmo man, só que a gente costuma, por convenção, fazer coisas diferentes nele. Então, geralmente, no etc.snp.conf, eu faço as configurações do ambiente, definições de acesso, definições dos diretórios padrões, onde estão minhas MIBs, definições, por exemplo, se eu quero carregar uma MIB adicional, que está num lugar diferente, por exemplo, qual a saída padrão dos comandos. E lá no diretório que fica dentro do meu home,
Eu geralmente coloco as definições de acesso do cliente, depois vou ter um exemplo disso, e se eu quiser uma saída para um usuário específico diferente do padrão, eu coloco nesse cara aqui também. Lá no var lib net snmp, eu tenho um outro snpd.conf. Se você abre esse cara, ele já está lá de cara. Não edite esse arquivo aqui, não edite. Você rola umas linhas, ele fala assim, eu já mencionei que não é para você editar esse arquivo aqui, então tudo você tem que fazer aqui, no etc snpd.conf. NetSNMP é a implementação do protocolo no Linux. Ok? Na realidade, assim, existe para o Windows também, mas basicamente para Linux. O que tem nesse diretório aqui do var lib net snmp snpd.conf? O que tem nesse arquivo? Toda vez que você iniciar o serviço, ele tem um número serial para controlar qual que é o arquivo que está valendo. Ele tem o número de vezes que esse serviço foi iniciado ou reinicializado. E se você estiver usando a versão 3 do protocolo, que é baseado em usuários e não mais em comunidades, os usuários estão armazenados aqui dentro de forma criptografada. Tranquilo? Aí eu tenho o etc snp-trapd.conf, que é onde a gente vai configurar as nossas traps, e aí, mais para frente, eu vou fazer um outro gráficozinho daquele para falar sobre trap, que eu sei que é um assunto que pega bastante também. E lá no sr share snmp mibs é o diretório padrão das mibs. Então, é outra pergunta muito comum do pessoal. Ah, eu peguei a MIB do equipamento, como que eu faço para os ABICs ler essa MIB? Então, se o seu ABIC está com suporte a SNMP no servidor, o servidor está com net SNMP. É nesse diretório que você vai pôr as MIBs. Tem aqui um link da própria documentação explicando como que você faz para carregar as MIBs. Você pode carregar uma MIB de cada vez, ou algumas MIBs específicas, ou você pode carregar todas de uma vez. E aí a própria documentação alerta que isso pode gerar conflitos, mas na maioria dos casos a gente carrega todas e é feliz. Eu preciso ter a MIB do equipamento para ler os dados. É outra coisa muito comum. A pessoa vai lá e fala assim, ah, eu configurei o SNMP nos meus ABICs, coloquei só os templates padrões e eu não consigo ler. E aí alguém responde, ah, está faltando a MIB do equipamento. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Primeiro, vamos nos conter a isso aqui. Eu não tenho a MIB do equipamento. Eu consigo ler o dado desse equipamento ou não? Então, vamos lá. Deu um SNMP GET, normal, pediu uma informação. Ele trouxe aqui quem é a MIB que tem essa informação, qual é a informação, qual é o tipo de dado e qual é o retorno. Aí eu fui lá e usei o parâmetro -ON para saber a OID numérica. Qual é o caminho que eu faço na árvore SNMP para chegar nessa informação? É nesse caminho aqui. Fui lá e apaguei a MIB que tinha a informação. Olha a mensagem de erro. Ó. Não existe mais a MIB que tinha essa informação que você está solicitando. Consequentemente, eu não consigo mais te entregar a informação. Aí a gente para e pensa, bom, então se eu não tiver a MIB, eu não consigo ler o dado. Se você colocar o nome da informação, você realmente não consegue mais encontrar o dado. Agora, se você for lá e apontar o caminho aonde está aquela informação, você consegue sim coletar o dado. O exemplo mais clássico disso é número de páginas impressas. Essa é uma informação que está sempre no mesmo lugar. Então, você não precisa ficar se preocupando em ter a MIB de todas as impressoras do seu ambiente. A informação está sempre no mesmo lugar. É só você apontar o endereço completo que você consegue ler o dado. Ah lá, eu estou pegando a mesma informação, ele está reclamando que aquela MIB não existe mais,
Até determinado ponto, ele sabe traduzir. Daqui para frente, ele fala, olha, eu fui lá no endereço que você me falou, eu encontrei uma informação lá, é uma string, e o valor é esse. Então, vocês estão vendo que é a mesma informação. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu sabia o nome da informação. E agora aqui eu não sei mais o nome da informação. Falou, eu fui lá no endereço que você me passou e eu consigo coletar um dado. Só que eu não sei que dado é esse. Se você sabe, não tem o que você se preocupar. Que é o exemplo de número de páginas impressas. Eu já sei que o dado é esse e eu já sei que ele está sempre no mesmo lugar. Então, preciso ter a MIB para ler os dados? Não. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva. A gente vai falar depois dos templates padrões. Os templates padrões não usam a OID no formato numérico. Então, se você não tiver a MIB, você não vai conseguir ler, porque ele está pegando a informação pela OID nominal. Mas, se você sabe o caminho da informação, você não precisa ter a MIB para coletar a informação. Ficou claro isso? Beleza. Eu dei um SNP Walk e quero ler tudo que eu consigo ler a respeito desse equipamento. E lá no finalzinho apareceu essa mensagem interessante aqui, ó. It is past the end of the MIB tree. E aí a pessoa, de novo, está faltando MIB. Todos os seus problemas de SNMP é que está faltando MIB. A resposta sempre é essa. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que alguém cortou o seu acesso. Você não está vendo tudo o que você poderia ver a respeito daquele equipamento. Isso é um problema? Não necessariamente. Você vai ter que ir lá, revisar a configuração do seu equipamento ou do seu arquivo de configuração e entender o que foi cortado. Se eu não estou vendo tudo o que eu poderia ver daquele equipamento, mas eu estou vendo tudo o que me interessa coletar de dado, não tem problema nenhum, ok? Por que isso vai acontecer? Lá no seu equipamento ou no arquivo de configuração, então, reforçando isso, no equipamento esses mesmos conceitos são válidos, você tem como dar um include, exclude das informações. Alguém foi lá e excluiu essa informação, nesse caso eu removi tudo e depois eu incluí apenas algumas informações específicas. Então, ou alguém usou o exclude, e por isso que aquela mensagem está aparecendo, ou alguém usou alguma máscara, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre máscara, e também está te cortando essa informação. Então, se aquela mensagem apareceu, é simples. Você pediu para ver tudo o que tinha disponível no equipamento e você não está vendo. Se isso vai te impactar ou não, cabe uma análise de ir lá e ver as configurações e falar, não, o que tiraram não me impacta, eu estou coletando tudo que eu preciso coletar, nesse momento não tem problema. Utilizo apenas SNMP v3 na minha rede, então eu estou seguro. Quem daqui que utiliza SNMP que tem SNMP v3 implantado? 1, 2, 3, 4. Então, assim, isso é outro problema. A maioria das pessoas usa SNMP v1 e v2. Por quê? Porque o SNMP v3 tem a fama de ser o bicho-papão. Depois vocês podem falar com o Alexandre, é igual o SE Linux, né? O pessoal fala de SE Linux, você já treme. Então, a mesma coisa do SNMP v3. Esse negócio é complexo demais, olha o tamanho que ficou essa linha de comando. Esse negócio é complexo, é difícil, vai com o V2 que você vai ser feliz. Bom, o V3 é totalmente focado em segurança. E aí as pessoas acham, simplesmente pelo fato de eu estar usando esse SNMP v3, eu estou seguro. Bom, eu estou usando o nível de autenticação aqui, Alt, no Priv. Vamos ver o que acontece. Depois eu explico o que é, não se preocupem. Rodei um Wireshark, capturei o pacote, e olha o tipo de dado. Texto plano.
E aqui o dado coletado. Eu não estou usando esse NPv3? Eu estou seguro? Vamos ver outro exemplo. Agora eu usei Altpriv. Passei o Wireshark, consegui capturar os pacotes da mesma maneira, porém, qual que é o tipo de dado? Encriptado. Então, não basta você simplesmente falar, eu vou usar esse NPv3. Você tem que entender como ele funciona, quais são os parâmetros e configurar ele adequadamente. Outro problema é o seguinte, eu falei para o meu usuário, use Altpriv, que aí o pacote está criptografado. Só que lá na configuração, a configuração é basicamente isso aqui. Eu disponibilizo um recurso que a gente chama de view, como, igual em banco de dados, igual compartilhar uma pasta. Estou disponibilizando um recurso. Depois eu crio grupos e coloco o usuário dentro desse grupo. Igualzinho a gente faz com compartilhamento de arquivos. E depois eu vou falar, esse grupo tem determinada permissão naquele recurso que eu compartilhei. E aí, na hora de você falar isso, você falou que o nível de segurança para acessar esse recurso é no Alt. E aí o seu usuário, um belo dia, foi lá e Altpriv. Beleza, respondeu o dado, está criptografado. Aí ele viu a apostilinha do Dell, mas só deu uma sapeada, não parou para ler. E se eu mudar para Alt no Priv? Olha, continua funcionando. O cara que mandou usar Altpriv não sabia de nada. Eu vou fazer diferente, porque eu sou o cara descolado do setor. Eu uso Alt no Priv. E aí ele descobre o no Alt no Priv. Pô, esse ficou mais chique ainda. E aí, todos os três estão respondendo. Só que esses dois, os dados estão criptografados? Não. E aí que está o seu problema. Você tem que vir aqui na hora de disponibilizar o recurso e falar assim, olha, eu só aceito Altpriv. Eu não aceito outro nível de autenticação. E aí, se o cara tentar no Alt no Priv, ou se o cara tentar Alt no Priv, ele não vai conseguir acesso. Ele só vai conseguir acesso se ele usar Altpriv. E o que isso impacta, Del? Vamos lá, na documentação, como bons técnicos, olhar RFC, e ela diz o seguinte, por privacidade, eu entendo que parte da mensagem vai ser criptografada. Traduzindo em miúdos, é o seguinte, no Alt no Priv, o seu usuário e senha passam em texto plano e o dado coletado passa em texto plano. Alt no Priv, o seu usuário e senha passam criptografados, mas os dados coletados passam em texto plano. Altpriv, o seu usuário e senha e os dados, todos eles passam pela rede criptografados. Então, voltando à nossa pergunta inicial, utilizo apenas SNPv3. Estou seguro? Depende de como você configurou isso. Tranquilo até aqui? Beleza. Por que que os ABICs não lê os meus dados? Apesar da ferramenta ser fantástica, ela ainda não é mágica. Então, se você não consegue ler via SNMP, GET, se você, no equipamento, fez uma configuração dizendo que só aceita Altpriv, e lá nos ABICs, você configurou o item como no Alt no Priv ou como Alt no Priv, vai funcionar? Então, a gente mata aquela primeira caixinha. Resolvo os meus problemas de SNMP. Via SNMP eu estou lendo o dado, dou um GET, está tudo configurado, parametrizado do jeito que eu queria. Aí eu passo para entender como que isso funciona dentro dos ABICs. Antes da gente passar para essa etapa, eu queria só mostrar rapidamente alguns detalhes do protocolo que ajuda no dia a dia. Então, vamos lá.
Comandos SNMP úteis. Tem esse cara aqui, o snpconf, que é um wizardzinho. Quando você chama o snpconf, ele detecta os arquivos que já tem no seu servidor, no seu ambiente, e aí ele pergunta, qual desses você quer começar a sua configuração usando algum desses como base? Você fala não. E aí ele fala, olha, eu posso gerar qualquer um desses arquivos para você, que são exatamente os 3 arquivos que a gente precisa. O snp.conf, o snpd.conf e o snptrapd.conf. E esse cara vai te fazendo um monte de perguntinhas como essa, no final ele gera um arquivo todo documentado, todo comentado para você. SNMP Translate. Eu posso passar a ID numérica e receber a ID nonimal, ou vice-versa. E aí eu tenho várias variações, eu vou só mostrar rapidamente, eu queria deixar isso para consulta, para vocês usarem no dia a dia. Então, olha só, exibir o ID numérico de um objeto, ONB, ONR, ele mostra todo o caminho, toda a árvore daquele objeto, aonde essa informação está guardada. Exibir todo o caminho, só que agora de forma nominal. ISO, org, DOD, Internet, Management, MIB2, System, SysUptime. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Exibir o ID numérico de um objeto e a sua descrição. Isso aqui ele foi buscar lá na MIB. Então eu só consigo usar esse cara se eu tiver a MIB do equipamento. E esse é muito legal, porque às vezes você vê um objeto, você deu um SNMP walk lá, ele apareceu SysUptime. Você fala assim, cara, eu acho que esse cara é há quanto tempo a máquina está ligada. Mas eu não tenho certeza, eu queria ter mais detalhes. Ou ele me falou que o tamanho do disco é um tamanho X, mas quando eu verifico o tamanho do disco, não bate uma informação com a outra. Isso é muito importante de vocês saberem, para quem não sabe. O SNMP te traz o dado bruto. E depois você tem que converter isso. Quando a gente fala de disco, ele te traz 2 coisas. O tamanho da unidade de alocação e o que ele chama de tamanho, na realidade, são quantas unidades de alocação existe. Então, para você chegar no tamanho, você tem que multiplicar um pelo outro. Então, eu queria mais informações desse cara para entender que tipo de dado que ele está me trazendo, em que base. É decimal? É 1/100º? É algo com base em outro? Se você usa o ANBTD, ele te traz aqui toda a sintaxe, se esse objeto é só leitura ou se eu posso alterar, e a descrição do objeto. Exibir o ID nonimal com a descrição. Exibir toda a árvore em formato de árvore a partir de determinado ponto. Olha lá. Quero exibir todo o galho system. Ele já te traz aqui o privilégio desse objeto e todo o galho. Exibir as informações de uma tabela em formato de tabela. Isso só vai funcionar para objetos que são tabelas. Ok? Olha lá. Dá para ver claramente aqui que são 2 colunas distintas. Voltando naquele carinha que a gente falou, ó, o snp.conf que fica dentro do meu home. O que eu posso pôr nele, por exemplo? Toda essa informação que eu passo de autenticação. A versão do protocolo, o nome do meu usuário, o nível de segurança, o hash, a senha do hash, a criptografia, a senha da criptografia. E aí aquele comando assustador que era assim, ó, toda essa parte do meio que é autenticação, eu tiro fora. Já está no meu arquivo do meu home. Eu simplesmente dou a operação, aonde eu quero executar e qual dado eu quero coletar. Então, isso facilita o seu trabalho se você fica o dia inteiro ali na linha de comando, ou se por um período de tempo você vai ficar ali na linha de comando até
coletar os dados para criar o seu template, esse tipo de coisa. E lá no snip.conf do etc, se você fizer isso aqui, ó, MIBs mais AL, toda vez que você reiniciar o serviço, ele já vai lá no SR Share MIBs, lê todas as MIBs e deixa disponível para você. Como eu disse, a própria documentação diz que isso pode gerar conflitos. Na prática, eu faço isso. Preciso de uma MIB nova. Jogo lá, reinicio, ele vai ler essa linha e já vai deixar disponível a MIB para mim. Facilita no dia a dia. O extend, que é uma função muito legal. Talvez alguns de vocês conheçam o exec. O que é isso? Eu vou botar o SNMP para executar um comando para mim, como se fosse um user parameter, comparando com os ABICs, só que eu quero fazer isso via SNMP. A diferença do exec para o extend é que no extend eu posso informar a MIB. Então, se eu olho lá no meu ambiente de monitoramento, começa com 5 uns, eu já sei que isso foi um item personalizado que eu criei e que está chamando um comando ou está chamando um script para mim. E aonde vão estar essas informações? Aonde você mandou estar. Olha lá, snp get walk 111. Exatamente no caminho onde você falou que essa informação deveria estar. E a gente tem algumas informações interessantes. Qual o comando que foi executado? Qual o parâmetro que foi passado? Nesse caso, eu estou botando o SNMP para executar um script bash. Quem se arrisca a falar o que é esse 0 aqui? Foi executado com sucesso. Código de retorno. E aqui, a saída do script. Máscaras. Eu falei lá que alguém pode ter usado include e exclude, ou ter usado uma máscara. O que são máscaras? Para a gente não perder tempo, trabalhar de maneira bem rápida, é o seguinte, você escreve o endereço da sua informação, o seu OID, embaixo de cada número você vai pôr um 1 ou 0. 1, a pessoa não pode mudar aquela informação. 0, a pessoa pode mudar. Exatamente assim, ó. Nesse caso, eu falei que a única coisa que ele pode mudar é a coluna. Eu estou lendo informações das interfaces de rede. A primeira vai ser ponto 0, que geralmente é a loopback. A segunda vai ser a ponto 1, que geralmente é a nossa interface de rede principal. O que eu estou falando? Ele pode ler informações sobre outra interface de rede? Não. Mas ele pode ler outras informações sobre essa interface? Sim. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Eu travei o cara nessa linha, mas eu falei que ele pode ler qualquer coluna. Ou seja, ele pode ler qualquer informação, apenas da interface 1. Ok? Depois eu pego esse monte de 1, transformo em hexa, porque a máscara tem que ser hexa. Problema resolvido. Brinquem com isso, que é bem divertido. Aqui também, só para deixar para vocês de consulta, maneiras diferentes de eu visualizar o mesmo dado. Então, aqui eu vou passar bem rapidamente, mostra a MIB, o dado, o tipo de dado e o valor coletado. Mostra o caminho inteiro da árvore, mostra de forma numérica, mostra só o final, ó, só o que eu preciso, que MIB tem esse dado, qual que é o dado, qual que é o valor. Só o ID e o valor. E aí, matamos de vez aquele primeiro quadradinho, vamos para o segundo quadradinho, vou verificar a parte dos ABICs. O que os ABICs têm de template relacionado a SNMP? Template SNMP genérico. Aqui tem os itens e em qual MIB ele busca os dados. Se ele vai gerar regra de discover ou não,
e se ele vai fazer protótipo de item ou não. Então, o que é importante para a gente? Esse cara usa essa MIB. Esse SNMP DISC usa essa MIB aqui, Host Resources MIB. Esse cara de interfaces usa essa MIB, IF-MIB. O cara de processos usa essa MIB, Host Resources MIB. Depois eu tenho outros, como o SNMP Generic, que na realidade simplesmente herda o que tem nesses dois templates. O SNMP-OS Linux e SNMP-OS Windows, que herda o que tem nesses templates. Então, o que é importante a gente parar e pensar? Se eu estou usando apenas os templates default que a ferramenta já me entrega, não tem por que eu não estar lendo o dado. Por um motivo simples. Todas as MIBs envolvidas no template padrão são MIBs default. Se o seu servidor tem suporte SNMP, se o SNMP está instalado lá, essas MIBs devem estar instaladas. Ah, então eu instalei o SNMP e esqueci do pacotinho de MIBs default. Pode ser. Ou você colocou no seu arquivo de configuração que elas deveriam estar em um diretório e elas estão em outras. Mas, a princípio, o que o Zabbix coleta de SNMP, ele utiliza apenas MIBs default. Então, a maior probabilidade é que você tenha um problema de configuração no seu equipamento. Então, vamos parar com essa história, pessoal, de que tudo eu não consigo ler SNMP porque falta a MIB. Se eu tivesse a MIB, eu conseguiria ler. Ficou claro isso? Legal. Mostrar para vocês dois exemplos de LLD com SNMP nos Zabbix. Então, primeiro vamos pegar o template default. Como que o Zabbix interpreta isso? Quando eu vou lá e faço um SNMP walk no equipamento, o SNMP utiliza o indexador, que é justamente aquilo, ó, primeira interface, segunda interface, terceira interface. E ele recebe um valor para cada uma dessas interfaces, loopback, interface 1, interface 2. O Zabbix entende esse padrão e vai transformar isso nessas duas variáveis, SNMP index, 1, 2, 3, e SNMP value, LO, e as duas interfaces. Então, o que a ferramenta faz é pegar aquele dado que está em SNMP e transformar isso num JSON que vai alimentar essas duas variáveis. Vamos dar uma olhada nas configurações. Tem aqui o template, ó, descobrir interfaces de rede. Tem uma chave e a regra discover SNMP value, que é exatamente aquela variável que a gente viu ali atrás, vai ser alimentado por quem? Pela MIB IF-MIB, por qual objeto? IF-DESCRE. O IF-DESCRE vai alimentar o SNMP value, ou seja, eu vou ter a descrição de cada uma das minhas interfaces. Depois aqui, ó, protótipo de itens. Ele vai dar um if em octetos, nesse caso o tráfego de entrada, de qual interface? SNMP value. Então eu quero o tráfego de entrada da LO, eu quero o tráfego de entrada da ETH0, eu quero o tráfego de entrada da ETH1, e assim por diante. E como que ele vai compor o OID? Ele vai falar assim, olha, para o primeiro cara, você vai lá no if-mib, if em octetos, ponto 0. Para o segundo cara, ponto 1, ponto 2, e assim por diante. Então, basicamente é isso. Você tem que falar da onde vai vir o nome das interfaces e depois aqui você usa esse nome na chave e no ID você usa o index e está feito. Ele já vai descobrir quantas interfaces seu equipamento tem, independente de ser uma ou milhares,
quantas partições o seu equipamento tem, quantos processos LLD normal. Vamos fazer um exemplo personalizado. Estou monitorando esses 4 processos aqui, ó. O HTTPD, o MySQL, o Zabbix Server e o Zabbix Agente. E aqui eu tenho a informação que me traz quantos desses processos estão rodando. Nesse caso, eu tenho 11 do primeiro processo, 1 do segundo processo, 27 do terceiro processo, 6 do quarto processo. Dei o SNMP Walk, coletei o dado. Como que eu transformo isso num LLD? Igualzinho a gente viu no padrão. Dou um nome para essa chave, uso o discover e uso uma variável que, nesse caso, eu estou criando, seguindo o mesmo padrão, prnames. Essa variável vai ser alimentada pelo SDSNMP-MIB prnames. Da onde que eu tirei isso? Lá do meu walk. Quem que me respondeu o dado? Essa MIB aqui. Qual que é o objeto? prnames. É exatamente o que eu estou colocando aqui. Quem é a MIB e qual que é o objeto. Beleza, ele já vai achar todos os meus processos. Agora eu quero fazer o protótipo do item. Vamos lá. prcount, nome do processo. Aonde ele vai encontrar essa informação? Lá na MIB, nesse objeto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, que ele vai alimentar. Então, espero que esse exemplinho aqui fique registrado e ajude vocês. Aonde? Aqui? Colchete chaves. Não, aqui você fala? Não, aqui é a variável que eu estou criando. Não, não é um ID, porque aqui é a regra de descoberta. Aqui vai trazer o nome de todos os processos que eu estou monitorando. Entendeu? E depois aqui eu vou criar o item para cada um dos processos. Pessoal, o pessoal está desesperado ali atrás, vou atrasar o almoço de vocês, depois o Luciano me mata, mas tudo bem. E aqui o resultado final, ó. Executei a regra, ela botou o nome do processo aqui, que é a primeira tela, e aqui ela criou a segunda fase, que é o protótipo do item, que coletou a quantidade. Ficou mais claro agora? Traps nos Zabbix, rapidinho. Como que eu faço traps nos Zabbix? Bom, primeiro você vai ter que configurar o SNMP trapd, que é aquele arquivo snmp-trapd.conf. Esse cara vai receber os traps e vai encaminhar para o SNMP-TT. O que esse cara faz? Ele formata o dado no formato que o Zabbix espera receber e grava isso em um arquivo. Beleza, o dado está coletado, formatado e salvo em um arquivo. O que eu faço com esse arquivo? O processo SNMP Trapper do Zabbix vem aqui e coleta o dado. O dado já está no formato que ele espera receber. Não vai dar erro. Ele pergunta, existe alguma interface compatível com esse tipo de item? E aí ele vai procurar tanto por nome quanto por DNS. Pode existir ou pode não existir. Vamos ver o que acontece em cada um dos casos. Se não existir, isso vai lá para o log de traps não correspondentes. Ó, eu recebi uma informação de trap, só que eu não sei o que fazer com ela. Essa máquina não tem nenhuma interface de trap. Esse log é automático? Não. Você tem que ir lá e habilitar em administração geral, outros, registrar traps não correspondentes.
ele recebeu, tem uma interface lá do tipo SNMP na porta 162, que é a porta do trap. O que ele faz? Roda uma expressão regular que vê, existe algum item que se encaixa nesse tipo de trap? É um trap genérico, é um trap de interfaces. Se existir, todos os itens que forem compatíveis, se você tiver naquele host mais de um item que aquele trap se encaixa, todos eles recebem o dado. Se não existir, existe um item do tipo SNMP trap fallback. Então, lembre-se, nesse caso já existe a interface. Só que quando ele pesquisou, nenhum item era compatível com aquele tipo de trap. Você pode criar esse item genérico que é para essa situação. Você recebeu um trap que você não conseguiu identificar onde armazenar ele, você guarda ele aqui. Se existir, o valor vai para ele. Se não existir, vai para o log. Então, isso aqui é só para ajudar vocês. Eu ia perder a apresentação inteira só discutindo o trap. É só para ajudar vocês a se localizar, a entender. Leiam a documentação, tem referência no final da palestra, mas é para ajudar vocês a entender todo o processo e ter uma referência ali do que eu tenho que fazer. Quero saber mais. Eu tenho uma apostila de SNMP, tem uma apresentação que aconteceu na Zabbix Conference do ano passado com o Andrew Nelson, da Red Hat, fenomenal. Tem uma palestra do Raymond de 2013, que ele detalha como funciona o LLD. E tem um documento que a Tayane gerou, está lá no site da nossa comunidade, explicando passo a passo como fazer todas essas configurações do fluxograma. E aí, a gente está aberto para dúvidas. Um segundinho antes, só preciso agradecer do Corp, que é o órgão da Unicamp, que patrocinou toda a minha vinda para cá, hospedagem diária e tudo mais. Diga lá. Agora é a parte que fala, não sei, cara. Senhores, eu vou passar 100 perguntas agora, só porque a gente está estourado na agenda, tá? Mas depois, por favor... Em relação ao SNMP, quando você escolhe o SNMP no lugar do agent, provavelmente não Linux, né, suítes e tal, e eu tenho um caso de falha um pouco pior. Eu consigo coletar o dado, só que de tempos em tempos o item fica não suportado, não suportado o tempo inteiro, variando, e eu não tenho nenhum problema de rede e nem de performance registrado na caixa.